Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com Jesus: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em um trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com o qual serei? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados do meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles forem preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, seja servo. E quem quiser ser primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Hoje, eu venho aqui, através desse contexto, meditar junto a você que está me ouvindo. Uma passagem onde Jesus, ele nos ensina a servir ao outro. Deste contexto, nós podemos tirar muitas lições. Mas eu vou ser breve e objetiva na minha mensagem, eu não quero me prolongar, mas quero trazer para você que está me ouvindo uma profunda meditação sobre o que Jesus está tentando nos dizer. Nesse primeiro contexto, nós vemos que Tiago e João, eles fazem um pedido imaturo ao Senhor. E eu já posso começar a partir de agora nos colocando na posição de Tiago e João. Quantas das vezes nós pedimos coisas a Deus, né? Nós somos como ele, falamos: Senhor, o Senhor pode fazer tal coisa para mim, por nós? Pode nos conceder tal honra? Quantas vezes nós pedimos coisas grandiosas a Deus, mas perceba que no próximo versículo Jesus ele diz: vocês não sabem o que estão pedindo, não sabem o preço do que estão pedindo. E muitas das vezes nós somos como estes, que não sabemos o preço do que queremos. E aí, muitas das vezes, o Senhor, ele até nos coloca dentro de um processo para sermos preparados para receber aquela honra que pedimos a Deus. Mas quando estamos vivendo dentro deste processo, muitas das vezes não temos maturidade para lidar com as dificuldades. Quantos de nós desejamos coisas grandiosas, desejamos coisas que nos proporcionem momentos de honra, mas não sabemos pagar o preço? Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a meditar no que eu vou te dizer agora. Muitas pessoas querem um casamento abençoado, mas não conseguem pagar o preço de ter paciência com as diferenças, não consegue pagar o preço de lidar com os defeitos do outro. Muitas pessoas não conseguem pagar o preço de amadurecer, de corrigir os próprios erros para estar inserido num bom relacionamento. Quantas pessoas querem ter bons filhos, filhos honrosos, filhos que dão prazer, exemplo, mas essas pessoas não conseguem se dedicar desde o primeiro instante a cuidar da vida espiritual desses filhos, a educá-los de uma maneira separada. Quantas pessoas não sabem pagar o preço por aquilo que elas pedem a Deus? E quando o Senhor, ele nos coloca num processo, nós reclamamos, murmuramos e queremos abandonar, muitas das vezes, o problema, sem resolvê-los. Olha, isso que eu estou falando com você que está me ouvindo, são coisas que eu mesma passo no meu dia a dia. Quantas vezes eu peço coisas a Deus e quando Deus ele me coloca no processo, eu não percebo que eu quero fugir.
E assim muitos de nós agimos. Nós queremos fugir. Quantas pessoas, sabe, querem se separar de um relacionamento porque não estão dispostas a resolver o relacionamento para depois ter um casamento honrado. Essas pessoas querem fugir do problema, então elas se separam, elas muitas das vezes abandonam seu cônjuge acreditando que vão encontrar alguém perfeito lá na frente, não percebe que o casamento perfeito se dá com o esforço, com a dedicação de mudar, de corrigir os próprios erros e ter paciência com os erros do próximo. Quantos pais e mães muitas das vezes abandonam seus filhos porque não querem aceitar que não tiveram uma postura de responsabilidade quando esses filhos precisavam ser direcionados. Quantas e quantas pessoas querem um local de honra, muitas das vezes profissionalmente, mas não querem dedicar tempo ao estudo, não querem dedicar tempo se esforçando mais, trabalhando mais, acordando mais cedo, dormindo menos. Quantos de nós queremos a honra, mas não queremos pagar o preço? Jesus disse isso a Tiago e João. Vocês não sabem o que estão pedindo, não são capazes de beber do cálice que beberei. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo que é necessário que a gente busque no Senhor a maturidade para entender o processo em que estamos vivendo. Olha, esse ensinamento de Jesus de servir ao próximo, ele é um ensinamento muito profundo, dá para extrair muitas pérolas, muitos tesouros dessa pequena passagem que tem 10 versículos. Porque o Senhor ele fala de tantas maneiras aqui nesse contexto e eu não quero fugir do que Jesus está dizendo. Quando eu falo para você que está me ouvindo que o processo de receber a honra está e muitas das vezes evoluir e aceitar, eu estou falando justamente do que Jesus ensinou aqui sobre servir. Quando nós estamos dentro de um relacionamento, e eu volto desse exemplo, porque é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Quantas e quantas pessoas estão passando por situações assim, quantas pessoas saem de relacionamentos porque não sabem servir ao seu cônjuge emocionalmente e espiritualmente. Meu irmão e minha irmã, Jesus ele nos convida a servir o nosso próximo em oração. A palavra do Senhor diz que nós devemos ajudar aquele que está caído em oração. Quem é que está caído? É aquele que está prostrado sem forças? Não, muitas das vezes é aquele que parece estar forte, muitas das vezes que parece estar bem, muitas das vezes que perante a sociedade é uma das pessoas mais bem-sucedidas, mas espiritualmente está derrotado, está distante do Senhor, está sendo usado pelo maligno. Nós devemos nos colocar para servir. E se nós continuarmos aqui vendo o restante do contexto, Jesus ele diz, sim, vocês beberão do cálice e vocês serão batizados, E nesse contexto Jesus diz, muitas vezes nós vamos sim passar pelo processo, nós vamos sim viver aquele cálice, tomar daquele cálice, muitas das vezes pagaremos o preço, mas nem todas essas vezes nós teremos essa posição de honra. E aí você fala, Inara, mas isso não é justo, isso é injusto. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo, que o Senhor ele conhece o nosso coração. Ele conhece quem nós somos e qual lugar devemos ocupar em cada área da nossa vida. Não cabe a nós decidir isso, mas cabe ao Senhor. Cabe a Deus dizer qual é a direção em que vamos estar bem, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso significa que tudo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. E mais do que isso, independente da circunstância, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Nós que amamos a Deus. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo que também nós não devemos caminhar de maneira ambiciosa, desejando lugares de honra, sem entender que nós temos que caminhar mesmo dentro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor. E ainda aqui nesse contexto, Jesus ele reuniu todos os outros 10 discípulos, ele disse, eu vou explicar para vocês. Nesse mundo aqui, existem muitos homens de poder, homens que eles têm poder sobre o povo, têm poder sobre os pequenos, eles exercem poder de uma maneira muitas das vezes injusta, mas o reino dos céus é diferente. Jesus diz, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder, precisa ser servo. Quem quiser ter lugar de honra, precisa se fazer escravo. O que Jesus está dizendo? Que nós devemos servir o nosso próximo de todas as maneiras. Meu irmão e minha irmã, olha, não é fácil adotar esse posicionamento ao qual o Senhor nos convida a ter, porque muitas das vezes vamos ter que abdicar das nossas vontades, daquilo que
nós muitas das vezes estamos preocupados em fazer para nós mesmos, para servir o nosso próximo. Mas perceba, se todos nós obedecêssemos à vontade do Senhor, nós todos viveríamos bem, porque enquanto nós servimos uns aos outros, seríamos servidos pelos outros. Nós viveríamos em comunhão e viveríamos muito bem. E assim o Senhor poderia conhecer profundamente os nossos corações e colocar cada um no seu devido lugar de honra. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que se você almeja algum lugar de honra em sua vida, você terá que passar por um processo. E não pode fugir desse processo, não pode abandonar esse processo. Se você quer ter um lugar de honra num trabalho, numa empresa, se você quer ser bem-sucedido, você terá que pagar o preço por isso. Se você quer ter um ministério grandioso, você terá que pagar um preço por isso. Se você quer ter um casamento abençoado, você terá que pagar o preço por isso. Se você quer ter filhos, filhos honrosos, você terá que pagar o preço por isso. Então, meu irmão e minha irmã, meu convite a você hoje é que não fique apenas pedindo ao Senhor coisas honrosas, mas no momento em que o Senhor te coloca no processo de amadurecimento para receber o que você vem pedindo, você muitas das vezes retrocede e quer fugir do problema, quer deixar o problema de lado e seguir em frente como se esse problema não existisse. Se você de fato quer mesmo ter honra nessa área da sua vida, se dispõe a passar pelo processo e mais do que isso, entenda que toda a honra, ela precede um esforço esse que vem através de você servir o próximo, de você se humilhar. A palavra do Senhor diz isso: aquele que se humilha será exaltado. E muitas das vezes essa humilhação não tem a ver com uma vergonha, muito pelo contrário, tem a ver com uma honra profunda de saber que nós temos o suficiente para servir o próximo. Olha, eu vou dizer a vocês um ponto de vista pessoal meu. Eu tenho prazer em servir as pessoas, em ajudar as pessoas. E não estou falando isso para me vangloriar, estou dizendo isso porque o Senhor ele veio me ensinando isso durante todo o meu processo de conversão, mas eu já tinha dentro de mim esse desejo de ajudar o próximo. E hoje eu percebo que quem mais serve é quem tem mais a oferecer. Muitas pessoas não querem servir porque se sentem envergonhadas, mas não percebem que aquele que serve é aquele que tem algo a entregar, é aquele que tem abundância para servir. As pessoas que geralmente recebem são aquelas que estão precisando. Então, eu quero dizer a você que está me ouvindo, a palavra do Senhor diz claramente que é mais prazeroso dar do que receber. Então, quando o Senhor ele nos convida a servir, a dar, a ajudar, é porque ele diz claramente: você tem com que contribuir com o seu próximo, então faça, porque assim você se tornará superior, porque assim você vai subir degraus que te levem à honra. Quando nós nos colocamos numa posição de servir o nosso próximo, assim nós mostramos para o Senhor que o nosso coração, ele é um coração generoso. Nós queremos servir ao próximo tudo aquilo que temos de melhor, que assim nós possamos compreender essa mensagem que o Senhor colocou na passagem hoje, de nos ensinar a servir o próximo, que nós possamos, a partir de hoje, entender que quando a gente faz um pedido a Deus, nós temos que estar dispostos a passar por um processo. E quando estamos passando por um processo, nós devemos buscar em Deus a maturidade para concluir aquilo que começamos. E mais do que isso, devemos entender que nós seremos colocados na posição em que Deus deseja para nós e não a que nós desejamos. Quem decide a posição que teremos será o Senhor. E mais do que tudo isso, que nós devemos servir uns aos outros, se nós quisermos verdadeiramente exercer algum papel de honra. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, cada uma de suas passagens é um ensinamento e nós precisamos aprender. Às vezes nós não conseguimos receber da maneira mais profunda, mas eu quero pedir ao Senhor hoje que possa semear essa semente em nossos corações. Não deixe que seja roubada, Senhor, mas que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco hoje. Que o Senhor possa semear essa semente nos nossos corações, nos ajudando, Senhor, a agir da maneira correta. Que possamos aprender a servir uns aos outros, que possamos aprender a lidar com os processos, que possamos aprender a aceitar as decisões divinas do lugar onde nós seremos colocados. E mais do que tudo isso, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a caminhar dentro da sua vontade, que possamos em nome de Jesus ser mais prudentes diante da sua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu oro para que o Senhor faça um divisor de águas a partir desse momento. Não deixe o inimigo roubar essa semente, Senhor, mas nos ajude a ser íntegros com os seus ensinamentos, nos ajude a aplicar o que o Senhor está ensinando, nos ajude a caminhar dentro da sua vontade, que possamos a partir desse momento orar mais e aprender a servir ao nosso próximo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.